Então, bom, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletromagnetismo, vamos para a nossa terceira aula, que é a aula que nós vamos abordar sobre os capacitores, ok? É uma coisa importante a ser dita, essa terceira aula é uma aula direcionada para o público de Física 3, ok? Não para o público de Eletro 1. Ah, isso significa que quem está querendo aprender Eletro 1 não precisa saber capacitores? É óbvio que não, ok? A questão é que a pessoa que está fazendo Eletro 1, ela já precisa começar Eletro 1 sabendo de capacitores, que é um assunto de Física 3, ok? Tradicionalmente, como eu já tinha falado com vocês, né, no início desse curso de eletromagnetismo, né, a ementa de Física 3 e de Eletro 1 é muito parecida, tem muita coisa em comum. Porém, obviamente, Eletro 1 traz matérias a mais do que é vista em Física 3. E para você colocar mais matérias e dar tempo de ver tudo em um semestre, né, que é o tempo tradicional das universidades, né, de cada semestre, claramente, a gente precisa retirar alguns tópicos. Dentre eles, né, um que é tradicionalíssimo de ser abordado em Física 3, mas que deixa de ser abordado tradicionalmente em Eletro 1, é o tópico de capacitores. Ok, não só de capacitores e outros também, como por exemplo, né, o tópico de circuitos elétricos, que é visto em Física 3, mas não em Eletro 1, e que, claro, acho que eu não preciso dizer para ninguém, né, de que capacitores, né, o entendimento dessa parte de capacitores é relevante para que a gente tenha uma boa compreensão quando a gente chegar no tópico, né, na aula de circuitos elétricos, ok? Mas, bom, outra coisa também importante ser dita é que o tópico de capacitores, né, que a gente vai abordar aqui, toda a nossa construção ainda faz parte da eletrostática, ok? Apesar da eletrostática ter sido a aula 1, não é porque a gente saiu da aula 1 que a gente parou de tratar a eletrostática, ok? A aula 1 ela foi exatamente como é que é o tratamento da eletrostática, como a gente faz para tratar fisicamente falando, os problemas da eletrostática. Inclusive, até a aula 2, né, de técnicas especiais, que foi para um público de Eletro 1, também era de eletrostática. Então, essa nossa aula aqui também vai continuar no tópico de eletrostática. A gente só vai sair de eletrostática quando a gente abordar exatamente quando a gente chegar na aula de correntes elétricas. A partir de lá, a gente já vai sair da eletrostática e a gente vê quais são os desenrolares. Estou comentando isso porque, claro, né, nessa aula 3, como a gente ainda está na parte da eletrostática, a gente vai utilizar exatamente, né, vários dos conceitos que a gente desenvolveu na primeira aula, ok? E, bom, né, vamos começar então, né, exatamente essa nossa terceira aula, abordando inicialmente o que é um capacitor, ok? Primeiro de tudo, né, qual que é a ideia da gente criar um capacitor, ok? Antes da gente definir o que é um capacitor, é interessante a gente entender por que a gente busca criar capacitores, né? Qual que é a ideia de se estudar capacitor, né? Qual que é a motivação para que a gente estude esses caras? Bom, como eu comentei com vocês, toda vez que a gente tem uma distribuição de cargas qualquer no espaço, ok? Imagina que a gente tem aqui um corpo qualquer que tem acesso a certa distribuição de cargas, ok? Dado por uma certa por um certo ρ, ok? Esse cara daqui, né, vai produzir um campo elétrico, e dado que a gente tem um campo elétrico, né, produzido por esse corpo, já que ele tem cargas elétricas, a gente também consegue associar a ele um certo potencial eletrostático. Tudo isso foi abordado na nossa primeira aula, ok? Além disso, se você se lembrar, eu comentei com vocês de que para que a gente construa esse corpo, obviamente, esse corpo não vai se construir sozinho, ok? E mesmo se ele, né, acabar se construindo sozinho, obviamente, ele não vai ter sido construído de graça, né? Essa, na verdade, é a palavra correta, né? Toda vez que a gente tem um sistema aqui que possui uma certa densidade de cargas, obviamente, ele não pode ter sido construído sem que tenha tido nenhum gasto energético. Porque, como eu comentei com vocês na aula de eletrostática, a gente sabe que as cargas tendem a se repelir, certo? Aqui no caso, cargas positivas, enfim, cargas positivas e negativas tendem a se atrair. Logo, né, para que essa situação exista, né, das cargas distribuídas aqui, obviamente teve que ter sido gasto algum tipo de energia para poder montar esse cara e permanecer ali com as cargas onde elas estão. E isso tudo a gente viu exatamente na primeira aula no tópico de energia eletrostática, né? A gente, inclusive, calculou qual que é a energia armazenada por uma distribuição de cargas. Porque, como a gente mesmo discutiu, né, se eu gasto energia para poder montar uma certa configuração de cargas, essa energia ela é guardada pelo objeto, ok? Ela é guardada pela distribuição de cargas em termos de energia potencial eletrostática. Certo? A gente, inclusive, né, mostrou como faz para calcular esse cara. Né? A gente chegou naquela expressão meio de integral de ρV, né, integrado no volume, sendo que esse V daqui é o potencial que obedece à condição de que infinitamente distante das distribuições de carga esse cara é zero, enfim. A gente viu que esse cara daqui é exatamente a energia que a gente gasta para montar essa configuração e por conta disso, né, é armazenada por essa situação. Além disso, também cheguei a comentar, né, nas aulas de eletrostática e demonstrar nas aulas de eletrostática voltadas para o público de Eletro 1 que esse nosso ΔU, né, a energia contida exatamente em uma certa configuração de cargas, também poderia ser escrita em termos do campo elétrico, como sendo ε0/2 integral de E² dV. Ou seja, quando a gente escreveu essa expressão, a gente construiu ela com aquele argumento do tipo, qual que é a energia que eu gasto para poder montar essa configuração?
né? E aí, dado que a gente gasta uma energia, a gente mostrou, né, pela definição do potencial, que essa energia ela era armazenada em termos de uma energia eletrostática, ok? Que, enfim, foi a motivação que a gente colocou, né, e que a gente inclusive chegou nessa expressão. Quando a gente sai dessa expressão e mostra que ela pode ser escrita dessa forma, isso passa para a gente uma informação muito importante. Ela passa para a gente uma informação de que o campo elétrico ele pode ser visto como um objeto que guarda energia, certo? O campo elétrico pode ser visto como uma reserva de energia. E claro, né, eu não preciso dizer que na física, né, energia é uma grandeza extremamente importante, certo? Tudo na física, independente da área que você vá, certo? Seja mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, ótica, mecânica quântica, qualquer área, considerações de energia são extremamente importantes. Como o campo elétrico pode ser visto como uma grandeza que armazena energia, isso acaba motivando uma pergunta extremamente importante para a gente aqui no eletromagnetismo, né? E que, claro, é a motivação para o surgimento e o estudo dos capacitores, que é: será que eu consigo criar algum sistema eletromagnético que eu forneço energia para ele guarda em forma de campo elétrico, e quando eu quiser pegar essa energia de volta, ele simplesmente me retorna? E a resposta é sim, né? É possível utilizar o campo elétrico como uma espécie de reserva temporária de energia. E como que a gente faz isso? Exatamente, né, por meio dos capacitores. Então, capacitores podem ser vistos exatamente como esse tipo de objeto, ok? Objetos que nós definimos, que nós criamos para guardar energia em forma de campo elétrico, ok? E aí, quando a gente quer pegar essa energia, né, ele simplesmente transforma, ele some com esse campo elétrico e retorna a energia pra gente. Dado tudo isso, como é que a gente faz exatamente para definir quem são esses caras, os capacitores? Bom, primeiro de tudo, vamos começar do básico, ok? Capacitores são esses objetos que guardam energia, né, armazenam energia de forma temporária, né, em forma de campo elétrico. Como qualquer tipo de coisa que armazena energia, obviamente, os capacitores eles têm que ser um objeto fácil de eu fornecer energia e de eu retirar energia. Não adianta eu criar um objeto que vai guardar energia para mim se é difícil fornecer energia para ele guardar e se é difícil retirar a energia dele. Então, com base nisso, né, a primeira conclusão que a gente chega é que o material base dos capacitores tem que ser os condutores, ok? Então, capacitores têm que ser feitos com materiais condutores. Isso não significa que a gente não possa introduzir nos capacitores materiais isolantes. Inclusive, a gente pode e é muito vantajoso em diversas situações. Mas o que eu estou querendo dizer é que o princípio básico dos capacitores, né, assim, no ponto de vista geral, as partes principais deles, tem que ser feitos com condutores. E eu imagino que não seja difícil de perceber isso, porque olha só, imagina, né, que eu tivesse aqui um material isolante que eu quisesse utilizar como reservatório de energia, ok? Como a gente viu, uma forma de fazer com que ele acumule energia é colocar nesse objeto uma certa configuração de carga, certo? Basta eu pegar cargas, né, eu eletrizo esse cara daqui de alguma forma, certo? Eu coloco cargas elétricas nele, porque ao fazer isso eu gasto energia, e a gente viu na aula de eletrostática que essa energia é guardada em forma de energia potencial. Agora vamos lá, se eu quiser retirar essa energia, percebam que não vai ser uma coisa muito trivial. Por quê? Para retirar a energia eletrostática contida nesse cara, eu preciso destruir essa configuração de cargas, certo? Eu preciso destruir ela, exatamente porque para montar essa configuração de cargas, eu gastei energia. Então, se eu quiser retirá-la, eu tenho que destruir essa configuração de cargas. Agora, um isolante é um material que as cargas não possuem mobilidade. Então, retirar essas cargas aqui não é uma coisa tão trivial, não é uma coisa tão direta, tão simples assim. Agora, em compensação, se a gente cria um capacitor, né, exatamente esse reservatório de energia em forma de campo elétrico, com condutores, a coisa já muda de figura. Por quê? Porque olha só, vai lá, imagina que eu tenho um condutor aqui. Se eu quiser que esse cara guarde energia para mim, o que eu tenho que fazer? Basta eu, né, fornecer uma certa quantidade de cargas para ele. E aí, no caso, a energia que ele vai estar guardando foi a energia que eu gastei para poder pegar essas cargas e colocar no objeto. Agora, perceba que para retirar a energia desse cara é muito simples. Por quê? Para retirar a energia, o que eu tenho que fazer é acabar com essa configuração, certo? Eu tenho que destruir essa configuração de cargas. Mas, bom, se o material é condutor, as cargas são livres para poder se mover. Então, para eu poder acabar com esse cara, né, para eu poder destruir com essa configuração de cargas, é só eu ligar esse condutor em algum lugar, né, de forma que exista diferença de potencial entre esse condutor e esse outro lugar. Por quê? Porque se existe diferença de potencial, as cargas tendem a se mover. Se esse cara daqui é um condutor, as cargas elas podem se mover livremente. Então elas entram e saem desse condutor com muito mais facilidade. E claro, o ato das cargas saírem do condutor passando pelo fio faz com que nesse fio, né, as cargas estejam em movimento. Certo? Ou seja, faz com que as cargas tenham uma certa energia cinética. E essa energia, que é exatamente a energia elétrica, a gente pode acabar utilizando, né, enfim, de alguma forma conveniente. Então percebam que condutores são os materiais mais naturais para a gente poder fazer exatamente esses materiais, né, esses capacitores, que são objetos que guardam energia temporariamente.
Por quê? Porque condutores, como as cargas têm mobilidade, é fácil a gente fornecer e é fácil a gente retirar as cargas de lá. Por conta disso, todo material condutor pode, de alguma forma, ser visto como um capacitor, certo? Porque um condutor, a gente consegue fornecer cargas para ele facilmente, ou seja, a gente consegue fornecer energia facilmente, e a gente também consegue retirar as cargas com facilidade, ou seja, a gente também consegue retirar essa energia com facilidade. Porém, obviamente, toda vez que a gente pensa em algum reservatório de energia, a gente sempre pensa de que a gente quer algum reservatório que seja o mais eficiente possível. E de uma maneira geral, somente um material condutor, pegar um material condutor qualquer e falar isso vai ser um capacitor, de forma geral ele não atua como um capacitor de forma muito eficiente. Existem maneiras mais estratégicas, mais eficientes de se montar esse tal reservatório de energia em forma de campo elétrico do que somente pegar um material condutor e falar que ele é um capacitor. E como é que são essas formas mais eficientes? Bom, eu vou discutir aqui com vocês de uma maneira geral, né, para que a gente possa entender qualitativamente, né, como é que é a ideia de um capacitor. E aí nas próximas aulas a gente define de uma maneira mais técnica, né, os parâmetros de um capacitor e também, né, constrói exatamente os tipos de capacitores mais tradicionais, que são os capacitores de placas planas e paralelas, os capacitores cilíndricos e os capacitores esféricos. Aí a gente comenta um pouquinho mais sobre os capacitores, alguns desenrolares, né, e enfim, a aplicação deles nesse contexto eletrostático. Mas, bom, a maneira mais eficiente, né, da gente construir esses capacitores, né, tendo em vista que eles são reservatórios de energia em forma de campo elétrico, é sempre fazer um capacitor com base em dois condutores, ok? Então, todos os capacitores que a gente vai ver sempre consistem de duas partes, né, sendo que essas duas partes são condutores. E qual que é o princípio básico de funcionamento desses caras? Obviamente, esses caras aqui eu tenho que, de alguma forma, né, pegar ou inventar algum mecanismo de fornecer energia para esse cara e uma forma, né, inventar um mecanismo para poder retirar a energia desse cara. Como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro de tudo, né, o nosso capacitor, que vão ser esses dois caras, vai ser um conjunto, vai ser um objeto neutro, ok? Então a carga total dele é zero. Como é que a gente fornece energia para esse cara? A forma que a gente fornece energia para um capacitor é induzindo uma separação de cargas entre as placas. Ou seja, eu sei que esse cara daqui, o conjunto total é neutro. Então, eu vou fornecer energia como? Retirando as cargas negativas de um desses caras e jogando no outro. Ok? Então, imagina que eu pegue, os dois caras são neutros, eu pego as cargas negativas desse cara e eu jogo aqui para o outro condutor. O que vai acontecer? Esse cara vai ficar negativo e esse cara daqui vai ficar positivo, certo? Afinal de contas, eu retirei cargas negativas de um e joguei no outro, ok? Como ele era inicialmente neutro, né? Obviamente esse cara daqui vai ter uma carga Q, esse cara daqui vai ter uma carga menos Q, ok? Obviamente as cargas vão ser iguais. Percebam que para fazer essa separação de cargas, para induzir essa separação de cargas, eu gastei energia. As cargas não vão sair de um dos condutores e ir para o outro de graça, certo? Eu preciso gastar energia para isso, porque a tendência é exatamente, né, o equilíbrio aqui, é exatamente que esse cara permanecesse neutro, não tem por que as cargas separarem do nada. Então, como eu gasto energia para poder induzir essa separação de cargas, essa energia vai ser guardada pelo sistema. E como é que eu tenho certeza que essa energia realmente foi guardada pelo sistema? Porque, bom, se antes não tinha carga nenhuma, os dois caras eram neutros, então não existia campo elétrico no espaço. Agora que eu tenho um positivo e um negativo, como é que vai ser o nosso campo elétrico? A gente sabe que o nosso campo elétrico vai ser sempre, né, do positivo para o negativo. Então a gente vai induzir um campo elétrico mais ou menos dessa forma daqui, certo? Sempre linhas de campo que saem do positivo e vão para o negativo. Logo, se eu tenho campo elétrico, eu tenho energia guardada aqui no meu sistema. O fato da gente ter dois condutores já trazem duas vantagens ótimas. A primeira delas é a maneira que a gente vai gastar energia, né, para poder carregar esse cara. Porque percebam, se eu tenho um condutor só, eu tenho que pegar a carga de algum lugar e jogar nele. Ok? A partir do momento que eu tenho dois condutores, fornecer energia para esse cara é muito simples. Basta eu tirar de um e colocar do outro, já que eu tenho um sistema completo. Além disso, né, imagina que eu tenho um capacitor, né, se eu pensasse num capacitor como um condutor somente, ok? Esse cara daqui, vamos lá, imagina que eu carrego ele com carga positiva. Gastei energia, ok? Por conta disso, essa energia está armazenada aqui em forma de energia eletrostática. Esse campo elétrico, ele vai se estender pelo espaço inteiro, certo? Ele vai se estender para tudo quanto é lugar. Naturalmente. Quando eu construo o nosso capacitor com dois condutores, perceba que necessariamente um vai ser positivo e outro vai ser negativo. Então olha só, a gente sabe que nessa região entre os condutores, o campo elétrico vai ser muito intenso. Em compensação, pontos que não estão na proximidade, né, desses dois condutores, o campo elétrico aqui vai ser muito pequenininho. E como é que eu sei disso? Porque, bom, olha, aqui, obviamente, esse cara vai produzir um campo, certo? Um campo para lá. Esse cara daqui vai produzir um campo para cá. Certo? Então perceba que para pontos distantes aqui, né, exatamente da nossa região central, dessas placas aqui, né, desses condutores, para esses pontos distantes, a contribuição de um dos condutores positivos vai quase que anular a contribuição do condutor negativo.
Ou seja, além de ser fácil fornecer energia, porque basta você induzir uma separação de cargas nesses caras, né, guardando energia, portanto, além disso, você faz com que o seu campo elétrico ele fique mais concentrado em uma região do espaço que está ali entre os condutores. Então você não só guarda energia em forma de campo elétrico, mas guarda energia em forma de campo elétrico em uma região mais localizada no espaço. Okay? E como a gente vai ver, né, exatamente nos exemplos que a gente vai tratar, né, os capacitores eles são objetos em que essa distância daqui é muito pequena. Porque quanto menor essa distância, mais intensos os campos são aqui no meio e menos intensos eles são do lado de fora. E isso é ótimo, porque quanto mais intensos eles estão aqui entre os condutores e menos intensos eles estão lá fora, significa que não só eu estou guardando energia em forma de campo elétrico, mas eu estou guardando ela naquela regiãozinha do espaço. Além disso, perceba que com essas duas placas é muito simples retirar energia desse sistema, certo? Porque vamos lá, como eu comentei, fornecer energia é uma coisa relativamente simples, certo? Basta você induzir uma separação de carga entre esses caras, ok? E tem várias formas de se fazer isso. Agora, para retornar com essa energia, também é muito simples, basta eu chegar e ligar essas placas. A partir do momento que eu ligo esses caras, as cargas negativas vão direto para o condutor positivo, de forma que, ao final, né, quando eu ligo esses caras, o resultado final vai ser que os dois condutores vão voltar a ser neutros. Se esses dois caras ficam neutros, significa que eles não produzem mais campo elétrico. Se eles não produzem campo elétrico e eles produziam antes, significa que a energia que eles estavam guardando, eles retornaram. E como é que essa energia foi retornada? Foi retornada exatamente pela corrente, né? Exatamente pela corrente induzida quando a gente liga esse fio, certo? Na hora que eu ligo esse fio, as cargas vão se movimentar de um condutor para o outro. Esse movimento, essa energia cinética das partículas, que é corrente elétrica, pode ser utilizada, né, pode ser direcionada para alguma outra utilidade, né, que você queira usar essa energia. Então perceba que construir reservatórios de energia em forma de campo elétrico, né, que são os nossos capacitores, com dois condutores neutros, é extremamente conveniente, certo? Por quê? Porque esses dois condutores, né, é fácil de armazenar a energia deles, basta retirar, né, cargas de um e jogar no outro para induzir essa separação. Para retornar com essa energia também é fácil, basta ligar um condutor no outro e aproveitar a energia da corrente elétrica. E além disso, eles produzem um campo elétrico mais intenso entre eles, de forma que, além de guardar energia, eles guardem uma região específica do espaço, que é muito útil para a gente. Mas bom, claramente, tudo isso que eu falei até agora, né, nessa aula de capacitores, são ainda noções muito vagas, né? Eu não defini com vocês de verdade o que são capacitores. Tudo isso que eu falei foram só discussões qualitativas. A minha ideia com esse primeiro vídeo, né, da aula de capacitores é somente colocar uma motivação, ok? Porque eu acho que as discussões ficam muito mais ricas se, quando a gente vê os desenrolares mais técnicos, a gente entende as motivações, a gente entende o porquê que a construção é daquele jeito. Okay? De uma maneira geral, né, toda vez que a gente vê capacitores, a gente já parte direto. Vamos lá, capacitores. Vamos começar construindo capacitores de placas planas e paralelas. Define capacitância, define isso, define aquilo, um monte de coisa. E no final de contas, quando a gente vê tudo, a gente fica se perguntando, ok, mas por que eu estou estudando capacitores? Ok, mas para que eles servem? Por que eu estou vendo tudo isso? Será que não é meio tudo muito jogado? Enfim, talvez alguns de vocês achem que essa aula pode ter sido muito vaga, né? Exatamente porque eu não defini de uma maneira mais técnica capacitores, eu só estou falando, né, de um ponto de vista mais geral, mas enfim, né, vejam tudo isso como motivações, né? Do porquê que é importante estudar capacitores, ok? Quem que são esses objetos, por que eles são feitos dessa forma, para que aí sim, nas próximas aulas, a gente entenda a construção e entenda exatamente como esses caras vão aparecer no contexto da eletrostática.